Igreja querida, o tema da mensagem de hoje é vencendo gigantes. Amém? É certo que cada um de nós passa por guerras e batalhas nessa existência. Afinal de contas, a vida de uma certa perspectiva, ela é de fato uma batalha. Nós temos batalhas, atravessamos batalhas dia a dia em nossas vidas. Não é? Algumas pessoas não gostam muito de se utilizar dessa expressão, desse pensamento, porque assim vai estar trazendo uma certa carga para a vida. Na verdade, nós não devemos deixar que essas batalhas travem a nossa caminhada. Nós não podemos nos amedrontar a ponto de a vida tornar-se um grande peso. Mas, de certa forma, sabemos que a vida em parte, uma batalha. Travamos guerras nas nossas existências. Cada um com os seus dilemas, com as suas batalhas diárias, almejando suas conquistas, mas temos travado batalhas a cada dia. Não é assim? E às vezes nós precisamos vencer algo. Dia a dia nós precisamos vencer os desafios, as coisas que se contrapõem na vida de cada um de nós. E hoje a gente vai refletir um pouco sobre a história de Davi e Golias, né? Esse duelo, talvez um dos duelos mais conhecidos na literatura bíblica, um duelo, uma luta conhecida talvez por toda a humanidade, em todas as culturas e religiões. Essa história ela é motivo de inspiração para coachings, para educadores e palestrantes, porque ela nos traz lições muito profundas. A história de Davi a minha história, a história de Davi é a história de cada um irmão que agora está nos assistindo, porque na verdade a palavra de Deus ela é a história dos nossos irmãos, dos nossos antepassados. A Bíblia ela narra episódios que já se passaram há milhares de anos, mas que se repetem com outras formas, de outras modalidades, com outras aplicações, mas as histórias humanas elas são muito parecidas, são muito semelhantes. O dilema de Davi ali certamente é o dilema meu e seu. Cada um na nossa vida, como falamos, há de enfrentar hoje ou amanhã um grande gigante. Quem nunca enfrentou um grande gigante na vida? E hoje a gente vai falar um pouco, né, sobre essa história de um certo pastor, alguém sem muita representação na cidade, sem sobrenome, um pastor que entrou para a história bíblica, entrou como sendo um pivô, né, uma pessoa de grande peso na história dos hebreus, aí, alguém que entra numa batalha como entregador de pão, trigo e queijo e sai como um vencedor. Quem diria? Davi jamais saberia que ele entraria naquele dia de forma despretensiosa, atendendo a um pedido do seu papai para entregar alimentos aos seus irmãos e aos comandantes das batalhas. Chega lá, ouve a história, toma para si, avança, toma decisão e fica na história como um grande vencedor, um duelista, talvez dos maiores duelos, digamos assim, talvez o maior duelo entre duas pessoas em toda a história bíblica. Ele saiu vencedor. E esse gigante, igreja, esse chamado de Golias, né? Golias como gigante, era um guerreiro mercenário, porque naquela época algumas cidades elas contratavam certos mercenários para estarem à frente das linhas de batalha para guerrearem. E esse Golias ele era descendente de uma linhagem de gigantes, né? Na antiguidade existiram seres, homens, acredita-se que esses homens eles eram uma linhagem híbrida entre seres espirituais e seres humanos. E eles eram muito avantajados, eram grandes
as proporções, não se comparava a nenhum ser humano, a nenhum Homo sapiens, digamos assim. Golias não era um Homo sapiens 100%. Era uma raça híbrida, mista, não é? De seres espirituais malignos, de anjos, de demônios e mulheres, né? Seres humanos. Esse relato a gente encontra em Gênesis, mas não é o foco da nossa mensagem. É bastante polêmico essa linha, né, que defende, eu particularmente acredito nessa possibilidade, existiram de fato gigantes, a arqueologia bíblica já provou que de fato existiam homens de mais de 3 metros de altura, com a força sobre-humana. Esse era o Golias, né? E quando a gente lê o texto, ele media em torno, na metragem universal, padrão, ele tinha em torno de 2,90 metros a 3,40 metros, tá certo? Só o capacete desse gigante, desse mercenário, pesava 70 quilos. Acredito que só o capacete dele era mais pesado do que muita gente aqui do nosso grupo. Só para a gente ter uma ideia da força sobre-humana dessa criatura. A ponta da lança dele pesava 6 quilos. Alguém que fosse atingido por um golpe de lança, com certeza iria a óbito instantaneamente. E Davi, aquele homem franzino, né, numa linguagem bem nordestina, pequeno, de baixa estatura, pastor de ovelhas, acostumado com um serviço completamente diferente, antagônico àquele ofício do gigante, que era um assassino em série, era uma espécie de matador de aluguel da época. Ele era um homem de habilidades, Davi. Ele tanto tinha sido investido de força física pela parte de Deus, como também tinha muito talento musical, não é? Era alguém de opinião formada, a palavra diz isso, a palavra usa o termo, era um homem de palavra sisuda, né? de voz forte, determinante. Ele, como sabemos, ele foi autor de quase a metade dos livros de Salmo. Temos 150 salmos, se não me engano, ele escreveu 74 salmos desses 150. E, na verdade, Davi prevalece sobre aquele gigante porque Davi tinha um diferencial. Tá certo? Davi tinha algo especial nele. Davi tinha o Espírito de Deus. Amém? E é importante a gente abordar aqui alguns aspectos que antecedem o duelo em si, não é? O verso 8, não precisa você abrir sua Bíblia, se atém apenas ao que vai ser falado, tá certo? O verso 8 diz que parou e clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre mim um homem que desça contra mim. Primeiro aspecto do episódio que antecede a batalha é que o inimigo, o Golias, o mercenário, ele estabelece algumas regras ali. Ele quem impõe as normas de como é que vai ser vencida essa batalha, de como é que vai ser duelado aquele combate. Ele impõe uma estratégia desumana, se a gente for entender os pormenores. Na verdade, Golias valia por 3. Era aquele chamado 3x2. Ele tinha 3 de altura. Era um homem fortíssimo. Por que alguém que vale por 3 chama um para duelar? Esse é o primeiro aspecto. O inimigo ali, ele está impondo algumas regras para o começo de uma batalha. E ele está impondo uma regra desproporcional, uma regra desigual e desumana. E as pessoas não atentaram para isso. Talvez as pessoas já estivessem acostumadas a enviar alguém, um homem normal, para combater um gigante daquele tamanho, né? Isso é uma das estratégias dos inimigos que se põem diante de nós. Eles começam a impor estratégias e muitas vezes nós nos submetemos a devidas estratégias que não são, digamos assim, proporcionais. A gente precisa estudar a estratégia no sentido, algo que esteja acontecendo, ou um duelo de uma pessoa, talvez, quem sabe, que esteja nos afrontando no dia a dia, no nosso trabalho, em algum lugar, e a gente precisa não se deixar levar pela estratégia que essa pessoa, às vezes, quer
tomar o controle da situação. E o servo de Deus precisa ter discernimento para isso e não cair nesse conto, tá certo? É o primeiro aspecto aí do verso 8. E quando a gente progride no texto, a gente vê que o espanto, ouvindo Saul a todo Israel as palavras do filisteu, espantaram-se e temeram. Espanto e medo era a característica principal, infelizmente, daquele exército. Aquele exército de Israel. Um exército que tinha uma história maravilhosa diante de Deus. Pessoas que tinham ancestrais, que tinham alcançado misericórdia, graça e muitos milagres e prodígios. O que Deus tinha já feito com aquele povo era algo impressionante. Era um relato na história de todo o povo de Israel, as belezas e os bens que Deus tinha feito. Mas aquele povo, naquele momento, aquele exército ali, não deu ouvidos, esqueceu, digamos, tudo que Deus tinha feito por ele. E quando a gente esquece daquilo que Deus tem feito por nós no passado, quando a gente dá as costas a uma história pregressa, a uma estrada maravilhosa que Deus construiu para nós, quando a gente esquece das belezas que Deus tem feito por nós, o resultado é espanto e medo que vai surgir dentro de nós. Primeiro ponto para que a gente vença os gigantes de nossas vidas é não dar ouvidos aos medrosos, aos pessimistas, aqueles que vivem sempre torcendo contra, os medrosos, os covardes, os que não confiam em Deus, aqueles que não têm fé e ainda talvez queira contaminar. Quantas vezes você chega com ideia boa, maravilhosa, que você está entendendo que ela veio de Deus, ela é muito coerente, tem algo muito bom na sua frente, mas você conta isso à pessoa errada, por falta de discernimento. E aí, às vezes, sai um comentário que não é nada bom para a gente, nos desestimula, é como se fosse um balde de água fria. Assim era aquele exército de Israel, porque tinham esquecido do que Deus tinha feito. Aquele povo estava esquecido que o que faria prevalecer dentro de uma batalha não era o número, não era o aporte físico, nem a força, mas sim a investidura do Espírito de Deus, na fé e na esperança. Aquele povo tinha se esquecido. E esse relato diz que essas afrontas ocorriam diariamente. E passaram 40 dias. 40 dias aquele gigante afrontava aqueles exércitos da nação de Israel. Muitas vezes nós somos afrontados por um problema que nós estamos passando, cíclico, repetitivo, que vem e vai, que sai e vem de volta, que fica batendo a nossa porta, nos humilhando, nos afrontando, querendo desconstruir a nossa fé. É importante a gente capitular esse detalhe do relato. Mas eu gostaria de dizer a você que tem o dia certo para esse gigante que tem assolado a sua vida, ele ruir, se você der ouvido à palavra de Deus. Se você puser no coração, de fato, se você lembrar aquilo que Deus tem feito por nós, por você. Amém?